bom, e você? Nós estamos aqui para o nosso Pode Pensar, episódio 3 hoje. Estamos aqui no Estúdio Fotos 10 com a colaboração e contribuição do André e da Karina. E hoje nós vamos trazer mais um conteúdo para vocês poderem refletir aí do outro lado e fazer o melhor da sua vida. Bom, hoje o nosso Pode Pensar, nós vamos falar sobre o impacto das emoções na saúde, principalmente das mulheres hoje. E para falar disso, nós vamos aqui trazer uma reflexão. A gente sabe que corpo e mente estão totalmente interligados e conectados. Principalmente relacionado, como vocês já têm visto aqui, eu tenho falado sobre a questão dos pensamentos e das emoções. E cada vez mais isso vem comprovando o quanto isso influencia a nossa saúde física. Tanto que cientistas hoje vêm se dedicando a estudar o quanto que o impacto de um estresse, da questão das emoções, vem influenciando. E a gente vem percebendo que situações de tristeza, de rancor, de ressentimento, vem gerando doenças, por exemplo, como câncer de mama, de útero e de ovário. Então, pesquisas demonstram hoje que 54% das mulheres, por exemplo, que tiveram câncer de mama, elas te passaram por situações de ressentimento, de tristeza, de frustração, de abandono, de rejeição, e isso, obviamente, impactou o corpo. Por quê? Isso vai envolver as nossas células, porque elas passam por esses traumas e isso reflete na nossa saúde física. E hoje, para poder falar desse tema, o impacto das emoções na saúde da mulher, eu trouxe duas convidadas muito especiais para conversar com a gente. A Vera, Teruel, que é a fundadora da ONG Viva Melhor, a Associação Viva Melhor, que tem como objetivo auxiliar as mulheres que passam por essa experiência do câncer de mama, auxiliando tanto com próteses, com a questão dos cabelos e outras orientações também, que ela vai falar um pouco para a gente hoje. Como também a Patrícia Drude, que é uma palestrante, pesquisadora dessa área hoje e que é inclusive a criadora, que a gente tem aí da marca Sacred Flower, que é das auréolas moldadas em silicone, que a gente vai conversar por aqui hoje. Então, quero agradecer Vera e Patrícia por vocês terem aceitado participar desse Pode Pensar de hoje, para poder contribuir aí com essas mulheres. Tá certo? Bom, vocês querem falar alguma coisa antes? Que eu tenho algumas perguntinhas para poder orientar aqui o nosso bate-papo de hoje. Bom, é um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouquinho nas mídias sociais desse trabalho que é tão importante, tanto da ONG, que ampara as mulheres mastectomizadas e as mulheres no momento do diagnóstico, e depois o meu trabalho, que você, de alguma forma, consegue ali devolver um pouquinho da autoestima dessa mulher, para que ela tenha força, para que ela não entre em uma depressão, para que ela se veja no espelho reconstruída novamente e que dê força para ela fazer atividades físicas, para ela continuar fazendo seus exames de rotina. Então, eu acredito que o trabalho que hoje eu faço agrega muito nesse ponto da mulher realmente, é uma motivação para a mulher continuar, para a mulher ali estar firme, forte, com autoestima elevada, para continuar. E, Patrícia, uma coisa que você traz que é muito importante, se a mulher tá com uma autoestima muito baixa, isso acaba influenciando, inclusive, na recuperação da saúde dela, Em tudo. Então, é fundamental trabalhar essa questão da autoestima, porque a gente vai trabalhar o emocional dela estar para cima, e ajudar no processo da recuperação cada vez mais rápida dela também, Com toda certeza, porque eu tive o diagnóstico, de câncer de mama e eu não passei por metade do que as mulheres com tratamento completo passam. Eu não passei pela quimio, eu não passei pela rádio. Fiz mastectomia e tomei o hormônio, o tamoxifeno, o bloqueio hormonal por 5 anos. Só que só o fato de estar com a metade da areola, porque ela necrosou, eu já não me olhava mais no espelho. E isso, como você falou, psicologicamente, emocionalmente, abala em tudo. E a mulher não tem força, nem para ir ao médico, nem para fazer um exame, quanto menos fazer uma atividade física. Então, eu acho que a autoestima está extremamente ligada a esse ponto, a realmente motivar essa mulher a continuar na batalha, a continuar ali se importando com cada detalhe da vida dela, É isso aí, tá muito certo. Obrigada, Cidinha, pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
depois de tanto tempo, né, que a gente já se conhece. Fiquei muito honrada com o seu convite, tá? E estamos aí terminando o Outubro Rosa, o qual a gente andou bastante em vários lugares, né? Levando um pouquinho da nossa mensagem, falando sobre o diagnóstico precoce, que eu acho que é assim muito importante. E realmente mexendo com a autoestima dessas mulheres, né? Aquelas que chegam até nós, né? As pacientes que chegam até nós, muitas vezes careca, sem mama, com medo que vai morrer, né? Porque é o que passa pela cabeça quando a gente recebe a notícia, queira ou não, acaba passando pela cabeça da gente. Mas a gente está ali com um grupo de apoio, com psicóloga, para que essa mulher perceba que ela não é a única, não está sozinha, que ela existe vida após o câncer, né? É uma fase que ela está passando, mas ela vai ficar bem, ela tem a chance de ficar curada. Então a gente tenta mostrar para ela que o quanto é importante, né, ela lutar naquele momento, é o momento que ela está passando, mas que ela vai superar. Então existe assim, o problema e a solução, a gente mostra a solução para ela, né? E hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo aí moças jovens com câncer de mama, que é uma outra realidade, né? Está acontecendo bastante isso. A gente não sabe a causa, mas infelizmente está aí, né? Mas aí, Vera, nisso que você está falando, né? Ao conversar com tantas mulheres que passam por vocês no dia a dia, como é que vocês têm percebido, assim, o estado emocional delas? O quanto que isso pode estar influenciando? Porque vocês, né? Muitas mulheres já chegaram até vocês. Então, já tem aí um número razoável que dá para poder saber o que que elas trazem, o que que elas estavam vivenciando que trouxe esta situação fisicamente para elas. Olha, como é assim, são tantas histórias, né? Cada uma que chega tem o porquê, né? Uhum. O porquê que aconteceu. Então, muitas chegam realmente muito tristes, né? Abalada, preocupada. Às vezes tem assim um relacionamento que não é muito saudável. Algumas, o marido vai embora, né? Quando sabe que a Uhum. mulher recebeu o diagnóstico, ele vai embora. Então, nesse momento, ela fica com dois problemas. O problema que ela está passando e mais a perda do companheiro que teria que estar ali do lado dela, dando força para ela. O quanto é importante, né, ela ter esse apoio da família, do marido, de toda a família, né? Uhum. Mas, de repente, ela se vê sozinha. Uhum. E isso causa um problema grave, porque é uma situação delicada também, né? Então chegam mulheres de todas as maneiras, né? Algumas chegam e têm um astral super bom, né? Fala, não, eu estou passando, mas vai melhorar. Tá, outras chegam e falam, olha, e se o câncer voltar? O que que eu faço? Será que eu vou morrer? Então a gente lida com todas essas situações e a Uhum. gente mostra para elas que o câncer de mama tem cura, ele tem que ser diagnosticado realmente no início. E nós estamos lá para mostrar, porque a gente passou, está bem. Então a gente fala assim, olha, nós somos um espelho que para você ver que você também pode ficar bem como nós estamos, né? A gente passou, estamos aqui para contar Uhum. nossa história, né? Para dizer para vocês que é lógico que não foi fácil receber o diagnóstico, mas que nós superamos. Então, é um misto de coisas que a gente lida todos os dias, né? Principalmente assim, de quarta-feira, que é um dia mais movimentado na associação, porque tem o grupo de apoio. Então, no grupo de apoio, mulheres que estão lá, muitas já passaram pelo câncer e estão bem. E as que chegam, cada uma conta a sua história. E elas escutam as histórias também daquelas que já passaram, que estão lá, que se recuperaram. E isso eu acho que faz toda a diferença, né, no Uhum. momento, tá? É o sentimento de não estar sozinha, né? Sim. Ela não está sozinha. Nessa jornada. Exatamente. Quando ela chega assim, ó, de repente ela vai fazer uma reconstrução, mas não fez na hora da cirurgia. Então ela precisa colocar um peso no lugar da mama. Outro dia, semana passada mesmo, foi uma lá que ela foi junto com a cunhada. E a cunhada falou para ela: o seu caso tem solução. Então ela estava assim, muito chorosa, porque ela estava sem a mama. De repente, ela colocou uma prótese. Nossa, mas ela chorou de emoção.
E a cunhada dela dizendo: eu não falei que o seu caso tinha solução? Uhum, sim. Porque ela disse que jamais ela ia imaginar que colocando uma prótese ela ia se sentir totalmente diferente. E ela pôs a blusa por cima, olhou no espelho: puxa, agora eu posso sair de casa. Então são histórias que a gente não esquece, né? Sim, sim. E nisso que você está trazendo, né? Você trouxe a questão do medo, né? Que com certeza essas mulheres ficam extremamente inseguras, né? Qual é o próximo passo? Exatamente. O que vai acontecer comigo, tá? E aí vive uma situação, como você disse, da questão do abandono. E pensa se essa mulher, por exemplo, que eu trabalho muito com a questão terapêutica, a questão da criança interior. Se ela já teve uma situação de abandono, né, lá atrás, de um pai ou de uma mãe que foi embora, quer dizer, vivendo isso novamente, ou seja, isso reaviva na memória dela tudo aquilo que ela está passando. E numa potência 10 vezes maior agora, porque a incerteza, a insegurança, né, diante dessa questão do câncer. Então, por isso que para mim a questão mental, e vocês devem perceber isso, que vai fazer toda a diferença, Muito. né? O pensar o tempo todo na questão da saúde, mesmo estando adoecida, né? Quer dizer, eu preciso controlar essa mente agora, para que de fato isso colabora com a minha recuperação nesse processo. Não é isso? Faz toda a diferença, né? Uhum. Você falou da criança interior, eu vou só pontuar uma coisa. No dia do meu diagnóstico, né? Diagnóstico de câncer de mama, você perde o chão, eu liguei para minha mãe, deu um susto nela, né? E falei, por que com a nossa família, né? E aí depois, chegando em casa, mais calma, tudo, eu refleti tanto que essa criança anterior aflorou, assim, de uma forma. Por quê? Eu tive uma irmã com tumor no tronco cerebral. Eu tinha de 8 para 9 e ela de 6 para 7 anos. Depois, quando eu sentei, respirei em casa, eu falei, bom, minha irmã não tinha solução. Os médicos falaram que não tinha o que fazer, né? E foi muito rápido, assim, o diagnóstico e o falecimento. E não tinha o que fazer. Mas o câncer de mama tem. Então, a minha força veio daí, da criança interior, de lembrar tudo que foi falado naquela época, e falar, não, eu vou lutar porque tem solução, eu vou brigar por mim e por ela, né? E essa força interior das lembranças da infância, né, do que foi passado, do que eu presenciei, do que eu passei junto com a minha família, é o que me deu forças e resiliência para estar onde estou hoje, né? Então, e para ajudar as mulheres nesse ponto também, né? Então, acho que tem muito a ver. Por isso que, assim, uma das coisas que eu amo fazer hoje é trabalhar essa coisa do resgate da nossa criança, né? Para a gente não deixar ela presa, para que isso, na verdade, não reverbere em situações mais tarde. Né? A gente precisa cuidar desses traumas, dessas emoções lá da infância, né? Porque eles vão saltar a qualquer momento na nossa vida. Né, essas memórias que a gente tem nesse processo. Então, é fundamental que a gente cuide disso, né? E você falando disso, Patrícia, me fez lembrar, tem um médico, o Dr. Hemmer, que é um especialista, né, na questão de oncologia na Alemanha, que ele teve uma situação traumática, né, que foi a questão do assassinato do filho dele. E aí ele teve câncer de testículo e a esposa teve câncer de mama. E aí ele ficou assim, aí ele foi associar o trauma que ele tinha vivido. Então, o que a gente coloca aí? O quanto que o emocional vai determinar a nossa saúde física. Exatamente. E ele foi justamente aprofundar sobre isso para poder comprovar que, na verdade, assim, não era só uma questão física. Tanto é que ele foi perseguido e tudo mais, passou por várias situações na Alemanha, deixou livros escritos e tudo mais, mas as pessoas têm resistência ainda, né? De reconhecer o quanto que as emoções influenciam a nossa vida. Exatamente. Né? E desculpa, esse motivo de luta, de você ver o pai e a mãe, mesmo não tendo a solução, eles fizeram de tudo até o último dia, né? Então, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou enfrentar de frente esse diagnóstico? Sim. Foi o que me deu força, né? E falei, tipo assim, o diagnóstico foi dia 10 de março, dia 30 de março eu estava feliz da vida, indo para o centro cirúrgico, retirando a glândula mamária doente. E eu estava feliz por isso. Não estava triste por isso, né? Porque eu vi que tinha solução, eu estava tirando da frente o problema. Né? E isso, inclusive, contribuiu com a sua recuperação depois, não é isso? Sim, o médico, o dia que eu retornei, né, pro
primeiro dia de consulta após a cirurgia, eu estava de salto alto, com os drenos pendurados, escondidos, mas estava maquiada, de salto alto, e o médico olhou para mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, está ótimo, doutor. Até ele não acreditou da minha situação ali naquele momento, e com os drenos escondidos. Vera, você também teve uma situação de passar por esse desafio também, né? Passei. 37 anos atrás. Então, na época que eu tive câncer de mama, eu era considerada pelos médicos jovem. Né? Que a gente vive uma realidade diferente hoje em dia, mas naquela época não é tão longe assim, mas faz a diferença esses 37 anos. Sim. Porque não se falava em reconstrução, eu não conhecia ninguém que estivesse passando pela doença. As mulheres até se escondiam, né? Sim. Que doença ruim, não falava nome. Então, as mulheres... Eu conhecia uma mulher que estava passando pelo câncer de mama, mas ela também não queria que ninguém soubesse. Quando ela fazia quimioterapia, na época, ela ficava muito mal. Lembro que um dia eu fui até na casa dela fazer uma visita e logo depois eu recebi o diagnóstico. Né? E aí eu comecei a pensar nela e falava, meu Deus, eu estou na situação dela e talvez eu passe tudo que ela está passando. Mas, por Deus, eu não passei porque eu não fiz quimio também, não teve necessidade de fazer a quimio. Mas foi assim... foi assustador, né? Eu tinha 39 anos. Aí até fazer os exames e tal, eu completei 40. Outubro eu completei 40, em dezembro eu fiz a cirurgia. Aí eu tinha meus filhos tudo na pré-adolescência. E eles nem entendiam o que estava passando, eles nem tinham noção do que era um câncer de mama, né? Eu também não gostava de falar para eles, não queria assustá-los, né? Então, assim, na frente deles eu estava ótima. Mas eu chorava escondida. A hora que eu entrava no chuveiro, a hora que eu ia dormir, eu falava, ai meu Deus do céu, e agora? Eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos? Como vai ser, né? Meu marido com 3 meninos aí para criar, tudo isso passava pela cabeça, não tinha como não passar. Mas não, eu tenho que ser forte, eu tenho que enfrentar pela minha família, né? Eu tenho que ficar bem. E fui para cima e superei, né? A minha autoestima, que eu acho que é super importante, né? Eu sempre tive uma autoestima boa, graças a Deus. E eu sempre, assim, eu sou muito brincalhona, sabe? Eu gosto de levar a vida mais leve. Então, eu acho que isso sempre me ajudou bastante. E acabei superando. E depois de 10 anos que eu já tinha passado pelo câncer, estava curada, eu reencontrei a Terezinha, que era minha amiga de anos. E a gente não se via há muito tempo. E, de repente, o meu filho falou um negócio para mim que vai ficar registrado na vida inteira. Ele falou, mãe, que fim levou a Terezinha? Eu falei, não sei. Eu mando o cartão de Natal para ela, ela não responde, mas a Terezinha era meio desligada, então eu nem me preocupava muito com isso. Aí ele falando isso, ele falou, por que você não liga para ela, né, mãe? Falei, sabe que é uma boa ideia? Eu liguei para ela, e nem foi ela que atendeu, foi o marido dela. Só que eu falei, não fala quem está falando. Ele reconheceu minha voz. Aí veio lá a Terezinha. Alô, oi Tere, tudo bem? Ela, tudo bem. Quem tá falando? Eu falei, adivinha. Eu falei, ai meu Deus, quem é? Aí eu comecei a rir. Ai, Verinha. Eu falei, sou eu. Aí marcamos um encontro. Eles foram na minha casa, eu tinha mudado de casa, eu dei o endereço, vem conhecer minha casa nova, tal. Aí eles foram, né, ele e o marido, que os meninos brincavam junto, cresceram, né, uma época cresceram ali brincando. E aí a Tere veio e ela estava fazendo tratamento do câncer de mama. Só que ela não sabia que eu tinha tido câncer de mama, né? E aí nesse reencontro, ela chegou e começou a contar a história dela. E eu só ouvindo. Aí, quando chegou no final, assim, eu dei uma risadinha. Ela falou, e você ri da minha situação? Eu falei, eu dou risada assim, sabe por quê? Porque há 10 anos eu passei pela doença. Sério? Aí foi chororô, né? A gente se abraçou e foi uma emoção muito grande. E aí, ela, assim, eu tinha vontade realmente de fazer alguma coisa, né, pela mulher que passa pela doença. Mas eu não sabia nem como, nem por onde começar. E a Tere veio com a mesma ideia, né? E aí a gente se juntou
E num encontro da Tarde Lilás, Ah, foi naquele encontro. foi no encontro da Tarde Lilás, que foi ali no Júlio de Mesquita, Aham. ia falar sobre a saúde da mulher. Foi Uma mesmo. das oficinas ia falar sobre a saúde da mulher. E a Cida era a mediadora, né? Uhum. E eu e a Tere, eu falei, Tere, ela nem conhecia, ela nem sabia que existia a feminina. Aí a Tere falou, eu falei, vamos participar desse encontro? Vamos levar ideia. Aí a Tere gostou, vamos. Aí a gente participou e jogamos a ideia para a Cida. A Cida falou, faz o projeto. Aí a Tere fez o projeto, a gente levou na prefeitura. Aí dali para frente começamos na luta aí. Foi daí que nasceu a associação, Foi aí então, que do Viva nasceu, Melhor. aí que nasceu a Do Encontro das associação. Mulheres. Foi. Em 98, isso, né? Aí nós Uhum. ficamos um ano buscando informação, fomos para vários lugares, Piracicaba, que a gente soube que tinha lá um grupo. Sim. Aí a gente acabou trazendo o modelo de lá de Piracicaba. Em 99 a gente fundou a associação. 25 anos aí trabalhando. Que trabalho maravilhoso, né? E a Patrícia depois veio agregando aí nos últimos anos, Patrícia né? chegou. Trabalho, Verdade, né? é bem Graças a continuidade. Deus, deu continuidade. Na verdade, tinha o Ronaldo Coelho, já fazia esse trabalho desde da fundação da ONG, né? Ele Da estava com a Associação Viva gente Melhor. desde a fundação. E faz 2 anos só que eu estou com o Viva Melhor. E dei continuidade ao trabalho do Ronaldo Coelho, que veio a falecer. E eu dei essa continuidade dentro da fundação do trabalho que ele já fazia com maestria há 20 e poucos anos atrás. Sim, sim. O Ronaldo Né? era bem parceirão nosso também, né? Uma pessoa que abraçou a causa, ficou com a gente. Na época, quando ainda não fazia, né, a micropigmentação, Ninguém sabia, né? ninguém sabia. Ele saía comigo, com a Terezinha, nas palestras, para mostrar o trabalho dele de recuperação de cicatriz. É porque ele naquela é época, esteticista, né? Naquela época ele saía com a gente para mostrar o trabalho dele, né? Depois ele conseguiu se especializar na Até micropigmentação. então veio da Europa, né, a reconstrução areolar através da micro. E o Ronaldo foi um dos primeiros brasileiros, né, a trazer isso aqui para cá. E junto com a ONG Viva Melhor começou a fazer esse lindo trabalho dentro da fundação. As pessoas não conhecem o Ronaldo. Quem era o Ronaldo? Ronaldo o quê? O amigo do peito, o Ronaldo Coelho, amigo do peito. amigo do peito. O Brasil inteiro conheceu ele. Aham. Ele fez parte até do palco de um evento grande na área da estética, né? E foi até, inclusive, homenageado, né? Pelas Sim, mulheres que sim. passaram pelas mãos do Ronaldo Coelho para fazer a reconstrução areolar. Uhum. Então, foi algo novo naquela época e hoje em dia está se retomando aí, está um boom nessa área do meu segmento, da micropigmentação em reconstrução areolar, né? Mas assim, desde há 25 anos atrás já tinha o Ronaldo Coelho aí, o amigo do peito, que muitas pessoas aí a nível Brasil já conhecia esse trabalho dele, né? Que ele viajou o Brasil fazendo cursos e fazendo esse trabalho. Eu acho que ele foi o único, que eu me lembre, né? O único esteticista homem, né? Sim. E a clínica dele é ali no bairro Jardim. Então ele foi uma pessoa assim muito conhecida. Muito, muito, muito. E olha que interessante, né, Maravilhoso. Vera? Os aspectos quando você conta a história, né? Vocês duas, né? A vida nos dá limões, né? Isso. E aí, assim, o que a gente vai fazer com esses limões, né? Eu posso ficar olhando para ele e ficar pensando no azedume dele, mas eu posso fazer dele o quê? Uma boa limonada, bem docinha, uma né? mousse, um bom tempero, Bem não é? saboroso. Fazer uma torta. E a vida nos possibilita isso, né? A gente não ficar olhando para o problema, lamentando, chorando. Chorando. Mas o que eu posso fazer com isso? Não só na minha solução pessoal, mas pensar na relevância do que eu posso fazer para o outro, para a outra nesse processo. Então, o quanto que é importante a gente não ficar preso no problema e sim olhar para a solução, como você disse. Sim, Né? Porque se eu fico olhando para o problema, eu não enxergo solução. exatamente. Não é? Então, tudo vai desse ponto de vista que a gente tem do nosso olhar para as coisas como elas chegam até nós. Não é? Se a gente se perde nessa questão interna nossa, porque eu falo que a nossa mente é magnífica, ela é maravilhosa, não é? A gente cria, recria, a gente repensa, a gente refaz, mas também ela pode ser extremamente destrutiva. Sim. Tanto né? por bem quanto por mal, né? Exatamente. Então a gente precisa fazer boas escolhas, né? Dos problemas que chegam para a gente para poder dizer assim, não, tem alternativa, tem saída.
E vocês criaram aí o quê? Solução para outras mulheres. Olha quanto tempo tem o Viva Melhor, né? São 25 Sim, sim, anos. 25 anos, né? Trabalhando aí em prol dela, né? E a Isso. Terezinha, a gente sempre muito juntas, resolvendo todos os pepinos que aparecem pela frente, né? Porque não é fácil manter uma ONG, né? Bem Sim. complicado, a gente não tem ajuda de ninguém, então tem que caminhar com as próprias pernas e buscar, né? Buscar recurso. E a Terê, assim, ela era muito boa para escrever. Eu Uhum. sempre gostei mais de falar e ela sempre gostou mais de escrever. Então a gente se deu assim, a gente se dava super bem, né? Até ela era mais enérgica, mais brava, assim, até ele falava, ó, a Terezinha é o pai, a Verinha é a mãe. Porque às vezes, calma, Tere, vamos resolver, calma, Tere, não sei o quê, né? Mas ela, né? Então, mas a gente sempre teve muito, assim, né? Uma ligação muito grande, né? Eu e Uhum. ela. Uhum. Infelizmente, ela faleceu, né? Hum. Uhum. Em maio do ano passado, ela faleceu Hum. porque ela ficou bem. Durante uns 20 anos, ela não teve nenhum problema. Mas aí ela teve uma recidiva óssea, né? E Uhum. acabou falecendo. Uhum. Até, no fim das contas, até falando para os filhos dela, sua mãe é tão danada que ela resolveu falecer perto do aniversário do Viva Melhor, que é para a gente não esquecer. É. Bom, Vera, você falou aí que assim, vocês são uma organização hoje que vocês não têm recursos próprios, né? Então, como é que vocês sobrevivem enquanto associação? Nós fazemos eventos, né? Que nem tem um chá beneficente que a gente faz para 600 pessoas, Uhum. sempre no mês de agosto, lá no 1º de maio, no clube. Vende as camisetas do Outubro Rosa. Aham. Tem o bottom. Tem o bottom que a gente vende também, o artesanato, tem um grupo de mulheres que fazem um artesanato, né? E a gente participa. No dia do chá elas colocam artesanato. Agora tem a feira do Natal Solidário lá no Paço Municipal, a gente coloca uma barraca lá também. E vai fazendo, vai pedindo, né, Cidinha? A gente pede, pede. Agora nós temos que pedir mais, porque nós estamos vendendo tijolos, que a gente está construindo a sede própria. Nós não Legal. temos, né? Uhum. Depois de muito sacrifício, nós conseguimos comprar um terreno. Uhum. E agora já começamos a construir. A Tá. gente comprou o terreno em 2018, inclusive a Tere estava super bem, aparece nós duas assinando lá toda a documentação do terreno, né? E aí veio a pandemia, a gente ficou com tudo parado e retomamos agora, no começo do ano, a gente retomou o processo para ver o que ia acontecer. E ontem, começou a construção ontem, né? Que legal. Mas choveu, né? A gente não sabe nem como foi, mas assim, é lógico que a gente vai amanhã lá ver, vamos começar a tirar foto para a gente colocar nas mídias, né? E estamos aí pedindo ajuda, E é porque importante também ressaltar, né, Verinha, a ajuda das pequenas empresas regionais, né? Uhum. Tem, por exemplo, a Profármacos, que faz os folders, né, isso, os Profármacos é folhetinhos, parceira a nossa. sacolinha do Outubro Rosa Tecnolab fez, né, como patrocínio para vender essas sacolas nas palestras, né? Isso, é, Então, é através dessas ajudas que elas conseguem as verbas, né, para conseguir os tão sonhados tijolinhos. E exatamente. vale frisar que a ONG, ela é a Associação Viva Melhor. Uhum. E o registro da Associação Viva Melhor não se enquadra perante o governo, né? A documentação, por ser uma associação e não uma ONG em registro, é isso, Verinha, né? A gente não tem Ajuda governamental. ajuda governamental, mesmo porque assim, quer ver, também isso tem muito a ver, que nosso estatuto, ele consta saúde. E tem que ser social para a gente conseguir ter uma Recursos. ajuda de verba. Uhum. Tanto é que nós somos até uma advogada que também teve câncer de mama, ela faz parte da diretoria, pensando em dar uma mudada nesse estatuto para ver se a gente consegue a ajuda do Governamental. governo. É. Uhum. Tá. E qual é o apoio e o suporte hoje que vocês oferecem para essas mulheres quando elas chegam no Viva Melhor? Então, nós temos lá as próteses, que são Uhum. próteses externas, que vai dentro de um sutiã próprio, que a única Uhum. coisa que a gente vende é o Uhum. sutiã a preço de custo. Temos as perucas, todas de cabelo natural, a gente aceita cabelo, né? A Uhum. partir de 10 centímetros, a gente aceita cabelo.
Então a mulher chega assim, sem mama, sem, né, careca, e de repente ela escolhe uma peruca que ela mais gosta, ela experimenta, ela vê, olha no espelho, percebe que ela ficou bonita, né? Coloca a prótese, e a prótese é doada também, né? A peruca é emprestada. Aí ela vai para o grupo de apoio, de quarta-feira tem um grupo de apoio com a psicóloga, tem lá uma terapia em grupo, uma roda de conversa. Então a gente percebe que a gente consegue recuperar essa mulher tanto na parte estética quanto emocional. E faz toda a diferença. Esse suporte emocional, ele é fundamental. Fundamental. Até para poder ajudar ela no seu dia a dia em relação ao que ela está pensando sobre ela, sobre a questão da família, né, no seu dia a dia, qual vai ser o seu futuro. Sim. Né? Exatamente. Assim como vocês transformaram tudo isso, estão aqui para poder contar a história, elas também poder contar a história delas no futuro também. Sim, com certeza. Né? Se espelhar, né, nessas histórias aí Sim. de resiliência, Uhum. né? Uhum. E, Patrícia, você faz uma grande contribuição aí, né, nesse processo com o Viva Melhor, com o trabalho que você faz de pesquisa, com o que você desenvolveu também, não é Sim, isso? sim. Na verdade, é muito gratificante, né? A princípio, em 2016, quando foi meu diagnóstico, no final desse ano, de 2016, eu já fui me especializar na reconstrução de areolas através da micropigmentação. E aí, toda vez que eu faço esse procedimento, é como se fosse a primeira vez. Toda vez que eu vejo uma mulher levantar da maca e se olhar no espelho, a emoção até de falar, eu choro. Parece que é a primeira vez que eu estou fazendo, parece que é único aquele momento, sabe? Da mulher realmente, ela tem a autoestima rasgada perante o espelho, né? E não se olha mais, ela passa batido. Eu tenho esse exemplo de quando fizeram em mim, a pessoa me mostrou o espelho e a minha reação simplesmente foi fria. Ela me olhou o espelho e eu falei, tá bom, obrigada, e fui embora. Só depois de 15 dias que eu fui tomar banho e dei de encontro com o espelho. E aí eu vi o quanto estava lindo aquele trabalho, o quanto eu estava reconstruída, né? Só depois de 15 dias eu me enxerguei novamente no espelho. E hoje, trabalhando com isso, às vezes você tem a mulher que tem a reação ali de realmente levantar da maca e levar um susto na hora que você vê no espelho novamente. E ver o tanto que ela tá ali linda, né? De novo, com as duas areolas. Porque não importa a simetria. É lógico, hoje os cirurgiões, cada vez mais a parte de oncoplastia está evoluída e eles tá muito diferente do que era 20 anos atrás, que realmente a mulher ficava mutilada, né? Hoje o cirurgião, a medicina, ela vem aí evoluindo e cada vez mais está mais bonito essa reconstrução da mama, né? Só que muitas vezes você pega uma mulher que ela não tem a simetria das mamas. Então, uma mama tem a prótese, então ela fica mais aqui em cima, e a outra mama é natural, ela tá aqui mais embaixo. Então, tem essa assimetria. Mas só o fato de você fazer uma areola aonde não existe, né, a mulher já se sente completa. Ela já se sente completa em ver que ela tem duas areolas. O relato de muitas é o quê? Parece uma bola, porque geralmente fica, né, a mama sem areola. Então, fica uma bola. E aí, quando você coloca, através da micro ou através de uma prótese, a areola, você imagina isso aqui uma mama com areola e uma mama sem areola. O relato delas é que parece uma bola. Agora não está mais parecendo uma bola. Olha que incrível, tem uma areola. Então é maravilhoso, independente de como está a simetria dessa mama, né? E aí desenvolvendo, no caso comecei com a micropigmentação e depois a necessidade do volume, né? Então, assim, tanto a mulher que passa pelo câncer de mama ou muitas vezes até no procedimento de cirurgia plástica, principalmente quando há uma redução de mamas gigantes, né? Você mexe muito com o tecido da mama. Então, pode ocorrer a necrose. E aí, a mulher que passa pela cirurgia plástica, além da reconstrução através da micro, que é um trabalho 3D, é liso, é só um desenho, ela sente falta do quê? Do volume da papila, né? Da textura de uma areola. E aí eu consegui, isso aqui, as próteses de areola já existia, né? Os anaplastologistas, que são pessoas que fazem prótese de dedo, prótese de orelha, prótese de nariz, eles só trabalham com esse tipo de próteses ocular, né? Eles já faziam as areolas, só que eles não... Era um modo meio grosseiro, porque até então eles faziam dentro de muflas. E aí a mufla você precisa de uma espessura para não rasgar essa delicadeza da areola, né?
ficava meio grosseiro, não ficava tão natural assim, tão aderido à pele, né? Aí eu fui fazer um curso com a necessidade que eu vi, que essas mulheres precisariam ter esse volume novamente. E dentro desse curso, eu consegui desenvolver a minha própria técnica. Eu falei, não, isso aqui precisa ficar muito delicado, como se fosse a textura, assim, a espessura de uma lente de contato, que adere à pele, né? Que não tenha o degrau, né? E aí eu consegui, através dos pigmentos de micropigmentação, porque até então eram pigmentos importados, de cores primárias, que você precisaria criar as cores, ficaria muito mais artificial. Os pigmentos de micropigmentação, eles já são voltados, tem um segmento da área paramédica de micropigmentação que já tem os tons reais de areolas. E eu consegui implantar esses tons, esses pigmentos nessas areolas. Hoje eu consigo moldar a areola existente da paciente e transferir todas as características para o outro lado, através do molde, inclusive os tons de areolas, que são muito reais ao tom real da areola. Né? Então, ficou muito natural essas próteses. E aí, eu descobri isso e eu falei, não, isso aqui todo mundo precisa conhecer. E eu comecei a dar curso online. Então, eu já atingi o Brasil todo. Tem muita gente fazendo essas próteses de areolas, né? É muito lindo, é maravilhoso. Os médicos ficam assim, de boca aberta. Falam, nossa, como isso pode? É muito real, né? E realmente porque a gente consegue moldar todas as características da areola real. Ficou muito lindo, né? Então, hoje a gente tem a micropigmentação de areolas e as próteses. Parabéns pelo lindo trabalho, Obrigada. né? Você tem duas questões aí, né, Patrícia, que você traz, muito importantes. A questão da autoestima dessa mulher, que vai sendo restabelecida, né, com esse processo, e isso com certeza vai auxiliar. E lembrando aqui, não sei se vocês conhecem, né, a Louise Hay, que fala você pode curar a sua vida, né, que passou também por uma experiência de câncer também, e morreu aos 91 e não foi de câncer, né, foi de velhice também. Ela vai falar desse processo, da importância da nossa autoestima e da importância dessa questão do se amar, da gente se aprovar nesse processo. Sim. Então, quando você fala, eu passei 15 dias sem olhar no espelho, ou seja, sem contato comigo, ou seja, eu me distancio. Então, o quanto que é importante a gente fazer esse reencontro nosso. Com né? toda certeza. Porque se a gente não faz esse reencontro, parece que a gente não está habitando o nosso corpo, né? Parece que saiu por aí. Então, é fundamental que a gente se restabeleça essa conexão. E é tão engraçado, sabe, Cidinha? Porque, por exemplo, tem relatos de mulheres que passaram 10 anos sem a areola, porque não tinha conhecimento desse trabalho. E aí você vê o quê? Elas se conformaram com aquilo. Por quê? Porque o marido aceitou. Ah, meu marido não tinha diferença para ele. Para mim estava tudo bem. Isso é um relato real de uma das pacientes que eu atendi. Para mim estava tudo bem porque meu marido não se importava. Mas, na verdade, ela se calou a vida toda, durante todo esse tempo. Porque quando o marido faleceu e ela começou a sair com as amigas, viajar, ela sentiu a necessidade da areola porque ela tinha vergonha de se trocar em frente às amigas, né? E aí, quando eu fiz essa reconstrução areolar, ela falou, nossa, e eu passei tanto tempo sem, me privando de tantas coisas, e olha que trabalho lindo, né? E você vê a mulher aflorar. Inclusive, a micropigmentação você faz, por exemplo, hoje, e ela vai retornar para você daqui uns 40, 45 dias para fazer um retoque. Precisa ser feito um retoque, porque é um pigmento implantado na pele, a pele vai responder, vai formar uma casquinha, e às vezes esse pigmento vai embora com a cicatrização. Então, precisa da segunda sessão para fazer todo esse retoque. E quando essas pacientes voltam, depois da reconstrução, elas voltam diferente. Elas voltam maquiadas, elas voltam até mais magrinhas, começaram a fazer regime, exercícios físicos, começaram a se olhar novamente como mulher, sabe? Aquela autoestima aflorada em pouco tempo. E você vê assim, a primeira vez e o retorno, como é diferente. É muito lindo, é gratificante demais ver isso. Isso não tem preço, não né? Tem preço. Como a gente costuma dizer, né? Não tem preço. E aí é importante, né, Patrícia? Você estava vendo um pouco aí, quando a Vera me mandou a sua prévia apresentação, você era de uma outra área, né? Exatamente. Ao passar por essa experiência na sua vida, né, por esse obstáculo, você, na verdade, se transformou, na verdade. Você floresceu. E foi buscar um novo propósito na sua vida. Exatamente. Não foi isso? Foi isso. Como você falou, né? Antes de eu passar pelo diagnóstico de câncer de mama, eu estava em uma depressão que só eu sabia, né? Como você mesmo relatou ali no começo da nossa conversa.
Eu sempre trabalhei com marketing, e eu sempre fui de fazer feira, de trabalhar finais de semana, congressos, montar estandes, então é aquela vida de 12 horas de trabalho, finais de semana trabalhando. Depois que eu tive minha segunda filha, eu me casei novamente, tive a segunda filha, a rotina mudou um pouco, né? Então, é assim, meu marido também era da área de congressos, de eventos, e de viajar e ficar a semana inteira viajando para implantação de laboratórios em várias cidades aí do Brasil. O que aconteceu? Uma bebezinha de 8 meses, na época eu comecei a tentar trabalhar novamente, só que não deu. Por quê? Ou eu trabalhava ou meu marido trabalhava, né? Porque ele precisava que eu ficasse em casa para cuidar da minha filha, para dar todo o apoio para nossa filha, para que ele pudesse viajar, né? E eu acho que eu não aceitei aquilo, né? Então eu tentei trabalhar diversas vezes depois disso e eu precisei pedir as contas por diversas vezes, 3, 4 vezes. Porque eu tentava e eu via que enforcava, falava, não dá, tenho que ficar em casa, não tem como, minha filha está jogada na escola 12 horas por dia, né? E aquilo, em contrapartida, me abalou profissionalmente. E mesmo assim eu fiquei tentando, eu ficava dias, semanas em frente ao computador, na Cato, no LinkedIn, procurava emprego, às vezes achava emprego e não dava certo devido ao horário, à carga horária, enfim. E aquilo foi me frustrando. E eu me vi dentro de casa, eu só tirava, aliás, eu nem tirava o pijama, eu colocava a roupa por cima do pijama para levar a filha para a escola e voltava para casa. E aquilo, quando eu vi, eu já estava em uma depressão. Sozinha eu consegui sair dessa depressão como? Infelizmente, com o diagnóstico de câncer de mama, né? Então, assim, foi uma fase que eu falo que foi uma doença na alma que eu tive, porque eu tinha a outra filha de 25 anos hoje, que estava precisando de mim também, e foram várias situações que me levou a ter essa depressão, e que o final dessa depressão foi um diagnóstico de câncer de mama, né? E quando eu tive esse diagnóstico, que eu acordei para a vida, eu falei, olha aqui, tem solução, vamos batalhar, vamos acordar para a vida, foi onde eu transformei tudo que eu fazia, né? E assim, consegui conciliar tudo, né? Um trabalho que eu posso conciliar horários de escola da minha filha, horários que eu posso trabalhar, horários que eu posso ficar em casa, conciliar toda essa agenda e ainda ajudar tantas mulheres, né? Então foi uma virada de chave assim maravilhosa na minha vida, não posso reclamar. Eu costumo dizer que isso é dar um sentido à sua vida. Exatamente. Não é? Um propósito. Exato. Ou seja, eu estou aqui, que isso transforme, mas também vou transformar a vida de outras pessoas. Deus me deu um propósito. Exatamente. E assim, por mais pandemias que tivemos aí, né, em toda essa jornada, eu nunca desisti, porque tem um propósito, né? É isso. E você também, né, Vera, se ressignificou nesse processo aí também, né? Depois dessa experiência. Com certeza, né? Eu acho que eu sempre brinco que o Viva Melhor é meu quarto filho, né? Ou minha quarta filha, eu não sei, mas enfim, eu me dedico inteiramente. Hoje de manhã ainda meu marido brincou comigo, porque eu falei, puxa vida, né? Se a construção começou ontem, chover, atrapalha, né? Ele falou, mas você parece a dona do terreno, porque você fica preocupada. Eu sei que você vive em função à ONG, mas tem coisa que você tem que desligar. Eu falei, não, eu não estou, assim, preocupada, assim, né? Mas a gente quer saber, né, do andamento das coisas, é lógico, né? Vamos começar a fotografar a situação. Mas, assim, é verdade, eu tenho, assim, uma dedicação muito grande pelo Viva Melhor. E eu acho que isso veio somar. Porque eu sempre fiz trabalho voluntário. Depois que eu casei, eu não trabalhei mais. Então, eu sempre gostei de fazer alguma coisa. Quando meus filhos foram para a escola, eu já arrumei o jeitinho de me colocar lá na Associação de Pais e Mestres, lá da PM da escola. Dali eu fui para a igreja, fui ser catequista. Fiquei anos trabalhando como catequista. Na parte musical, eu canto, eu gosto muito de cantar. E então, fui me dedicando, né, a isso. E aí foi indo, surgiu essa oportunidade do Viva Melhor, e então nunca parei de trabalhar como voluntária. A vida te desafiou, na verdade, a trabalhar nesse propósito. Exatamente. Acredito que vocês têm ideia de quantas mulheres vocês já atenderam nesses 25 anos? Ai, muitas mulheres, muitas. Eu não trouxe aqui marcado e eu sou péssima para guardar número. Número não é o meu fraco, mas assim, a gente já atendeu muita gente, fora as próteses que a gente manda pelo correio.
A gente manda prótese assim para todos os estados do Brasil. Essa era a minha pergunta, se estava mais concentrado só na região do ABC aqui paulista. Não, é para todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Temos uma voluntária, a Marina, ela só faz isso. Ela vai, toda semana ela vai no correio. Quinta-feira passada, foram 70 próteses para Piauí. Piauí tem um segundo Viva Melhor lá, porque eles pedem muitas próteses. Infelizmente, lá as mulheres, quando chegam, já chegam com um diagnóstico muito avançado. Sim. A maioria delas já tem que tirar as 2 mamas, né? Então, o assistente social de lá entra no site, conheceu o Viva Melhor, e entra em contato com a Marina e faz o pedido das próteses. Então, mas a gente manda, assim, para vários hospitais, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo ano eles pedem prótese para nós. Então, tem todos os estados do Brasil, pode ter certeza que tem uma mulher usando a prótese do Viva Melhor, que são feitas por nós mesmos. Temos uma oficina. Então, as voluntárias que fazem as próteses estão lá. Toda semana elas estão lá fazendo essas próteses. Além do trabalho que a gente tem dentro do Hospital da Mulher também, né? Hospital da Mulher, você lembra, né? A gente estava envolvida na história, né, da Maria José. E aí elas fazem um atendimento lá também, né? Levam nós temos um travesseirinho em formato de coração, que a gente doa para a mulher apoiar o braço quando ela faz a cirurgia, né? Então, também tudo isso envolve o Viva Melhor. Olha como a vida é maravilhosa com a gente, né? Às vezes a gente não entende os percalços que a gente tem na vida, mas na verdade a gente está sendo conduzido a fazer algo que na verdade já estava na nossa programação, vamos assim dizer, de vida. Sim, não é isso? Para transformar a gente, mudar na verdade a nossa forma do pensar, de se relacionar consigo mesmo, para também colocar isso a serviço de outras pessoas. Então, o quanto que a gente pode aí fazer sentido na vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, sentir que isso não é um trabalho, né? A gente pode dizer que isso é uma dedicação. Dedicação. E é um prazer, né? A gente, lógico, infelizmente, eu falo assim, infelizmente. Infelizmente, porque o câncer de mama está aí, a gente sabe disso, a estatística ainda é muito alta, né? Mas, felizmente, que a gente está lá para dar um suporte para essa mulher, para ela se sentir, né, mulher novamente, né, e ver que ela que tem recuperação, que ela vai ficar curada, que é vida que segue, que ela vai ter vida após o câncer. Então, nessa parte, eu acho que é muito gratificante tudo que a gente vê, tudo que a gente passa ali com as mulheres. Hoje vocês trabalham, né, já diretamente no processo da cura, né, da recuperação dessas mulheres, mas o importante também é trabalhar na prevenção, não é isso? Certeza. Fundamental. Conscientização, né? Isso. Sobre a conscientização, porque é tão importante. Aqui tem o meu testemunho, vamos dizer assim, do quanto antes é melhor, né? Então a mulher não pode ter medo, a mulher ela precisa fazer os exames, o check-up uma vez ao ano. Principalmente na ginecologista, que ela vai detectar qualquer tipo de exame que a mulher vai precisar fazer ali, né? Sim. Vamos globalizar ali a saúde da mulher no geral, né? O meu diagnóstico, por exemplo, foi pelo fato de eu ter um histórico familiar que nem era de câncer de mama, mas a médica falou para mim assim, olha, Patrícia, devido ao seu histórico familiar, eu vou te pedir, você está com 38 anos, eu vou te pedir a primeira mamografia para começar a rastrear, né? Porque a partir dos 40 você vai precisar fazer. Então, eu vou pedir um quanto antes, um pouquinho antes dos 40. E foi a sorte, foi o anjo naquele momento, porque eu já estava com as microcalcificações, lembrando, muita mulher tem e não tem problema algum. O problema é o tipo da microcalcificação, como ela está ali na imagem, né? Alinhadas, aglomeradas, é suspeita. Então, vamos fazer uma biópsia. Fiz a biópsia, deu o carcinoma, né, do ductal in situ, e estava em todos os quadrantes da mama. Eu precisei tirar todos os quadrantes da mama toda, e já tinha 1,3 milímetro de invasão. Né? Então, assim, eu peguei no momento certo. Se eu não tivesse feito meus exames de rotina como eu sempre fiz, talvez eu teria pego esse nódulo já palpando a mama lá com os 40 anos. E aí eu teria passado, sim, pela quimioterapia, pela radioterapia, um tratamento muito mais agressivo, né? Então, fica aí,
né, o meu depoimento para que as mulheres realmente não tenham medo. Em frente de frente, o quanto antes é melhor, sim, né? Tanto se fala no Outubro Rosa, os médicos falam tanto dessa conscientização, porque, na verdade, prevenir, a gente não consegue. A gente consegue ter uma vida saudável com exercício físico, né, com alimentação saudável, que, de repente, você consiga aí ter esse tipo de prevenção. Mas, às vezes, a mulher já tem ali no histórico familiar, na genética, e ela vai desenvolver um câncer de mama. Então, tenha consciência que você precisa estar, a mulher precisa. Não tem 40 anos, abaixo de 40 também, porque quanto se fala de HPV? Né? Quando se fala de câncer de útero, de ovários, né? Então, a mulher, a partir do momento que ela começou a ter um relacionamento, ela precisa, uma vez por ano, passar numa ginecologista, fazer os exames de rotina. E não tem que ter medo de diagnóstico, não tem que ter medo do resultado. Porque o que pegar, vai pegar no começo. E Sim. aqui está o exemplo meu. A Verinha também pegou no começo, né, Verinha? No começo, então, bem no começo. É muito importante essa conscientização da mulher realmente saber. E o homem também. Né? Sim. O homem também, todas as pessoas, se conscientizar Sim. que uma vez por ano precisa passar por um check-up. Né? Eu vou falar de um processo anterior a esse, inclusive, que vocês estão trazendo, que é cuidar sempre do quê? Da saúde emocional. Exatamente. Porque também. como você trouxe, né? Você veio de um processo de depressão, porque você estava levando uma vida que você não queria. Então, aquilo foi se acumulando ao longo do tempo. Sim. Mesmo que você tenha um histórico que você fala, né, da família, mas vai saber se essa sua situação emocional corroborou com esse processo. E eu digo, mas o quê? O meu exame de genética deu negativo, tá? Olha isso, tá Então... vendo? Não era. Então, percebe que a gente precisa cuidar da nossa mente, precisamos cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Essa questão de excesso de medo, de estresse, de ansiedade, que é a nossa doença que a gente tem hoje, né, do século XXI. Porque se isso vai passando 1 ano, 2 anos, isso vai o quê? Afetar o nosso corpo físico. Sim. Então, essa prevenção que a gente tem de ir todos os anos, né, nós mulheres fazer o preventivo, mas também a gente fazer o preventivo mental. Né? Sim, E a gente fala que é exatamente. a dieta, né, rígida que a gente precisa fazer nos nossos pensamentos, nas nossas emoções diariamente. E mais uma Como eu vez, estou? o exercício físico, né? Sim, Porque também. emocionalmente também afeta, Isso. né? A mulher, quando ela tá com... Eu esqueci a palavra agora, mas quando ela faz o exercício físico, ela libera hormônios. Serotonina, oxitocina. Serotonina, Exatamente. 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 É Então, importante. é fundamental que a gente trabalhe isso o tempo todo, esse conjunto É um que nós conjunto. somos, né? A alimentação, Sim. a questão do exercício e a questão da saúde mental, que é fundamental. Fundamental. Como dizia Juvenal, mente sã, corpo são. Sim. Então, é fundamental que a gente trabalhe hoje a nossa mente voltada para isso, para que a gente não agregue situações no futuro, como vocês vivenciaram, né, nesse Exato. processo, tá? Tá bom. Então, quero saber de vocês, qual é o recado de vocês que vocês vão deixar aí para as mulheres nesse dia de hoje. Bom, é um recado, eu acho que é assim, que as mulheres se cuidem e se amem, né? Porque qual é a pessoa mais importante? Eu, né? Então ela tem que se enxergar, olhar no espelho de manhã e dizer para ela mesma: eu sou a pessoa mais importante. E nisso ela precisa ter essa consciência de se cuidar, de ir ao médico, fazer seus exames de rotina. Então não se deixe, não se abandone, tá? Se ame, se cuide. Eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito do jeito que eu sou. Exatamente. Eu acho que eu já dei o recado sobre os exames, né? Sobre se amar, né? Se amar. Sobre se amar. É isso. Isso. E como é que faz para poder encontrar vocês? Falem aí das redes de vocês, sites, para que o pessoal que está assistindo possa acessar. Nós temos o nosso Instagram, né, que é ONG Viva Melhor. No Facebook é Associação Viva Melhor, tá? Temos o nosso site também, www.grupovivamelhor.org.br. E nós estamos na rua Campos Sales, 575, por enquanto, né? E Santo André, Santo André, né? Centro, né? Santo André Centro. Nós estamos no quintal da Unidade de Saúde. E brevemente, eu espero, e é certeza que vai acontecer, aí nós estaremos na nossa sede própria, que vai ser ali pertinho também, no bairro Casa Branca.
E estamos aí fazendo a campanha do tijolinho, né? Os empresários, se puderem nos ajudar, a gente agradece muito de coração. Tudo que chegar para nós vai ser muito bem-vindo. E o meu seria o Instagram, né? Que hoje em dia é o que mais o pessoal tem, né? Só que assim, eu tenho um grande problema com o Instagram, por quê? Porque eu coloco as mamas no Instagram, né? As areolas. E aí, Instagram te corta. o Instagram me corta, eu já quase perdi a conta. Eu só consigo entregar conteúdo para quem me segue. Então, por favor, quem puder me seguir é Patrícia_Drudi, é Drudi, Patrícia_Drudi, tá? Lá tem todos os meus trabalhos, todos não, né? Alguns, que não dá para ter todos. E aí é só me chamar no WhatsApp, tem o link lá e a gente conversa. Mulher que precisa da prótese é só me chamar. Estou sempre ali à disposição. Eu só não respondo o WhatsApp quando realmente eu estou em algum procedimento ou em alguma reunião, mas de resto eu sempre respondo na maneira que dá. E me acompanhe lá no Instagram, né? Tem o Facebook, para quem não gosta do Instagram, que também é Patrícia Drudi, né? E fico à disposição das mulheres que queiram conversar, que queiram saber sobre as próteses, que queira fazer o curso das próteses. Também ministro cursos da reconstrução de areolas através da micropigmentação. Tem meu trabalho também de tratamento das cicatrizes, como o Ronaldo Coelho fazia, porque é muito importante, né? Às vezes a mulher vem para a reconstrução areolar, mas ela tem uma necrose, ela tem uma cicatriz, uma fibrose. Então, às vezes, a gente precisa tratar toda essa cicatriz para depois vir com a micropigmentação. Inclusive também, que a gente não falou aqui, mas tem a micropigmentação de sobrancelhas. Porque a mulher, enquanto está no diagnóstico, fazendo químio, ela fica sem os pelos da sobrancelha, os cílios, né? Então tem também a micropigmentação de um modo natural, não é nada exagerado, de um modo bem natural, para ter essa sobrancelha, para pôr o lencinho e ficar completa ali, passando por todo o diagnóstico, por todo o tratamento. Vera, muitíssimo obrigada por ter aceitado esse convite. Patrícia, muitíssimo obrigada Por também nada, por vocês obrigada, terem eu que estado aqui. agradeço. Obrigada, a gente que agradece. Muito bom. E esse foi o nosso Pode Pensar, episódio 3, os impactos das emoções na nossa saúde feminina, da mulher. E nós estamos aqui no estúdio, né, do Fotos 10, que a gente tem a contribuição e a colaboração da Karina e do André. E você pode também me encontrar no Instagram, @eucidinhasilveira, assim como no YouTube também, que você vai estar aqui assistindo por completo esse Pode Pensar de hoje. E a gente se vê no próximo episódio.